espíritos, estamos no item 3, e nós estávamos vendo aqui no item 3 sobre a questão das manifestações, a princípio físicas, não é? Que começaram a acontecer de mesas que se moviam. E Kardec, então, vai dizer que, falar sobre toda essa questão da movimentação física dessas mesas, do interesse que isso teve diante dos cientistas. Não teve muito, por quê? Porque era alguma coisa realizada na vida vulgar das pessoas, não é? Junto das reuniões, em festas e em reuniões, claro, sociais, frívolas na sua essência, claro. As reuniões sociais são para as pessoas se divertirem. Então, que isso, a princípio, não atraiu a atenção dos cientistas sérios, não é? Vamos, então, hoje começar no parágrafo do item 3, que começa dessa forma. Alguns, entretanto... Ok? Vamos começar por aqui. Alguma questão da semana passada que alguém queira trazer hoje, antes de começarmos? É bom a gente sempre começar sobre alguma questão que tenha ficado pendente, alguma dúvida? Não? Então, vamos lá. Estamos falando dos homens, né? Porque ele fala por homens vulgares antes, né? Alguns homens bastante modestos para... Desculpa, faltou uma palavra. Alguns, entretanto, bastante modestos para convirem em que a natureza bem poderia não... Oi? Tem alguém com o microfone ligado. Sejam bem-vindos, quem estiverem chegando, por favor, verifiquem se os microfones estão desligados. Obrigada. Alguns, entretanto, bastante modestos para convirem em que a natureza bem poderia não lhes ter dito a última palavra, quiseram ver para a tranquilidade de suas consciências. Ou seja, pessoas estudiosas, né? Oi, Carolina, seja bem-vinda. Pessoas estudiosas resolveram... bom, vamos lá ver com mais vagar, para que ficassem com as consciências tranquilas. Mas aconteceu que o fenômeno nem sempre lhes correspondeu à expectativa, e por não se ter produzido constantemente à vontade deles, e segundo a sua maneira de experimentação, concluíram pela negativa. Não vamos esquecer que as leis científicas conhecidas são aquelas que vão ser usadas pelos cientistas para provarem as suas teorias. Então, eles controlam as variáveis das experiências, aumentando ou diminuindo essas variáveis na expectativa de que se produza esse ou aquele fenômeno. Como cientistas, quando eles veem que não conseguem manipular as variáveis para conseguir os efeitos que desejam, esses desistiram de continuar prosseguindo, não acharam que fosse algo realmente válido para as suas experimentações. Então, aconteceu que o fenômeno nem sempre lhes correspondeu à expectativa. Então, esses aqui são os cientistas, e antes ele cita o Galvani, né? Aconteceu que o fenômeno nem sempre lhes correspondeu à expectativa, e por não ter se produzido constantemente à vontade deles e segundo a sua maneira de experimentação, aquela época, não é? Concluíram pela negativa, ou seja, não vale a pena. Apesar de sua sentença, as mesas, aí ele põe em destaque, pois há mesas, continuam a girar, e podemos dizer com Galileu, e contudo elas se movem. Então não adianta o cientista dizer que não, olha só, continuam se movendo. Diremos mais, os fatos se multiplicaram de tal modo que têm hoje direito de cidadania. Vamos pensar, para Kardec dizer isso, o número de fenômenos que não aconteciam por toda a parte. Imaginou se fosse hoje? A gente não tem ideia, porque não tinham registros, as pessoas não registravam, não tinham máquinas fotográficas, nem gravadores, nem filmadoras, então tudo aconteceu e ficou na história. Pessoas escreveram sobre isso,
Alguns escritores deixam isso registrado até nos seus grandes romances, mas fica como nota de rodapé, não foi nada que realmente, hoje em dia, nós encarnados tenhamos ideia do que foi a invasão espiritual na Terra naquela época. E daí ele vai dizer, né, que tão forte foi que os fenômenos passaram a ter direito de cidadania, não se tratando mais senão de encontrar-lhes uma explicação racional. Ou seja, eles são fato inquestionável, aparecem em todo lugar, todo mundo já viu. Agora, a razão do porquê eles acontecem, o que eles realmente estão querendo trazer para a humanidade, isso é que precisa ser investigado. Kardec continua. Pode-se deduzir alguma coisa contra a realidade do fenômeno? Isso é uma pergunta, vou refazer. Pode-se deduzir alguma coisa contra a realidade do fenômeno, pelo fato de ele nem sempre se produzir de maneira idêntica segundo a vontade e as exigências do observador? Os fenômenos da eletricidade e da química não estão subordinados a certas condições? E devemos negá-los porque não se produzem fora dessas condições? Que há, pois, de surpreendente em que o fenômeno do movimento dos objetos pelo fluido humano também tenha as suas condições e deixe de se produzir quando o observador, colocando-se no seu ponto de vista, pretende fazê-lo seguir ao sabor de seu capricho ou sujeitá-lo às leis dos fenômenos conhecidos. Vamos pedir alguém, não sei quem, está com o microfone ligado. Por favor, verifiquem. Obrigada. Vou repetir, porque eu me perdi. Do observador, colocando-se no seu ponto de vista, pretende fazê-lo seguir ao sabor de seu capricho ou sujeitá-lo às leis dos fenômenos conhecidos, sem considerar que para fatos novos deve haver novas leis. Então, isso nunca tinha se observado. Esse tipo de fenômeno, no mundo como chegou, nunca tinha se observado. Então, se isso, eles tentaram lá responder pelas leis da ciência existente e não conseguiram encaixar os fenômenos novos nas leis que já existiam, científicas, vamos dizer assim, respaldadas pela ciência. Então, Kardec vem e diz que é preciso considerar que para fatos novos deve haver novas leis. Nós vamos respondendo aqui a sua pergunta com as mesmas palavras dessa pergunta. Ora, para conhecer essas leis quais? As leis novas, dos novos fatos. Para conhecer essas leis, é preciso estudar as circunstâncias em que os fatos se produzem, e esse estudo não pode resultar senão de uma observação perseverante, atenta e, por vezes, muito longa. Ora, se Kardec